Em 9 de novembro de 2007, no estado do Missouri, foram concluídas as buscas de vários dias por uma criança desaparecida. Jéssica, de 9 anos, desapareceu de seu quarto em 3 de novembro. E a pequena comunidade de Stella, onde isso aconteceu, estava tomada por ansiedade. Todas as pistas não levavam a lugar nenhum. E ninguém sabia onde ela estava ou o que tinha acontecido. Foi assim até que uma ligação importante foi recebida. Os oficiais foram aconselhados a ir até a Caverna Fox, no condado de McDonnell. A Caverna Fox era descrita mais como uma dolina cárstica do que uma caverna de verdade. Ela ficava aproximadamente a 30 pés da estrada em uma floresta densa. Os ajudantes do xerife Mike Hall e Jake Bowles foram até lá para investigar, e a uma profundidade de 20 pés, em uma saliência, eles descobriram o que interrompeu os longos dias de incerteza. Em Stella, estado do Missouri, viviam menos de 200 pessoas. Uma delas era Rowan Ford. Rowan, de 9 anos, nasceu em 11 de abril de 1998. Ela estudava na 4ª série, era trabalhadora e uma garota alegre. Ela adorava ler e desenhar. Frequentemente passava tempo ao ar livre andando de bicicleta. Ela também adorava ir à igreja e muitas vezes acordava cedo para ajudar o pastor com os preparativos. Ela sempre sentava nos degraus com um sorriso quando ele chegava. Rowan frequentava essa escola dominical e participava do programa de caridade Angel Food Ministries. Ela adorava Barbie, e seu quarto rosa refletia esse amor. Mas a vida de Rowan nem sempre foi fácil. Ela frequentemente tinha piolhos, cabelos emaranhados e às vezes ia para a escola sem meias, apesar dos invernos frios do Missouri. Apesar disso, ela era uma aluna muito dedicada, que os professores adoravam ter em sua classe. Ela sempre se esforçava ao máximo, mesmo com matérias que eram difíceis para ela, como matemática. Uma professora dizia que ela era um pequeno raio de sol, a garota mais doce que alguém poderia conhecer. Rowan era a mais nova de 5 filhos. Ela era tímida e às vezes se escondia atrás da irmã mais velha, mas quando ela se abria, era como se toda a sala se iluminasse, como dizia sua irmã. Rowan era alguém especial. Não havia ninguém que não gostasse dela. Ela morava com sua mãe Colleen, de 44 anos, e seu padrasto David Spears, de 25 anos. David não era apenas seu padrasto, mas também pai. Em 2005, ele foi obrigado a pagar $209 de pensão alimentícia, embora não esteja claro se ele via seu filho. Colleen trabalhava no Walmart, e quando ela voltava para casa, Rowan sempre a esperava, correndo até a entrada para saber como foi seu turno. Mas em 3 de novembro de 2007, Rowan não estava lá. Colleen entrou na casa. Talvez Rowan estivesse em seu quarto, absorta em um livro, como frequentemente acontecia. Mas ela não estava lá também. Ela não estava em nenhum lugar da casa. Colleen perguntou ao seu marido David, que dormia no sofá onde Rowan estava. Ele disse que ela estava na casa de uma amiga. Mas ele não sabia exatamente qual amiga. Colleen queria informar a polícia imediatamente, mas David insistiu que ela estava na casa de uma amiga. Enquanto Colleen sentava com David e esperava por várias horas por uma ligação telefônica que lhe informaria sobre o paradeiro da filha, o silêncio se tornava cada vez mais opressivo. O telefonema não chegava. Iniciaram-se buscas por toda a região, mas não conseguiam encontrá-la em lugar algum. Rowan foi oficialmente registrada como pessoa desaparecida às 18h50. Um alerta Amber foi emitido, e logo começaram buscas em larga escala, das quais muitos moradores de Stella participaram. A comunidade local saiu em massa para ajudar. Quando alguém desaparece, cada segundo conta. E o tempo estava se esgotando se quisessem encontrar Rowan. A primeira coisa a fazer era descobrir onde ela esteve na noite anterior, com quem estava e, mais importante, quem foi a última pessoa a vê-la. A mãe de Rowan trabalhava no turno da noite no Walmart, então Rowan ficou sob os cuidados do padrasto, David. David contou aos investigadores que na noite de 2 de novembro ele foi à casa de amigos, Christopher e Nathan. Ele deixou Rowan sozinha, já que ela estava dormindo no chão de seu quarto. Segundo ele, voltou para casa por volta da meia-noite, mas não foi verificar Rowan. No entanto,
Essa história mudou posteriormente. David informou aos investigadores que, na verdade, saiu de casa uma segunda vez por volta de 1h30 da madrugada. Ele telefonou para sua mãe e pediu emprestado o utilitário esportivo. Sua mãe disse que estava assistindo televisão enquanto esperava que ele voltasse. Ela também não verificou Rowan. Para as autoridades, algumas coisas não se encaixavam. David explicava relutantemente onde esteve naquela noite e por que ficou ausente por horas. Ele reconheceu que agiu errado ao deixá-la sozinha e inicialmente escondeu isso dos investigadores, temendo que suspeitassem de seu envolvimento no desaparecimento. Ele só relatou o desaparecimento dela 8 ou 10 horas depois que ela sumiu, o que nos pareceu extremamente estranho, disse o xerife do condado de Newton, Chris Jennings. A história dele mudou várias vezes. Nós o pegamos em várias mentiras. Para entender melhor o ocorrido, os investigadores precisavam falar com Nathan e Christopher, verificar se suas versões coincidiam. Um investigador conversou com Nathan e ele contou que os três, ele, Christopher e David, se encontraram na fazenda onde trabalhavam. À noite, passaram em uma loja de vinhos e depois foram para casa jogar sinuca. Colin saiu para trabalhar por volta das 20h30. E conforme a noite avançava, Christopher pediu a Nathan que o levasse para casa. David foi com eles, deixando Rowan sozinha na casa. Quando chegaram ao trailer de Christopher, continuaram bebendo, pois compraram mais bebidas alcoólicas no caminho e também fumaram maconha. Aproximadamente 1 hora depois, Nathan e David partiram para casa, com Nathan escolhendo estradas secundárias em vez da rodovia principal. Ele não queria ser parado pela polícia e ser pego dirigindo sob efeito de álcool. Nathan deixou David e voltou para casa à meia-noite. Em 4 de novembro, no dia seguinte, o amigo de David, Christopher Collins, com quem ele esteve na noite em que Rowan foi vista pela última vez, falou com os delegados do xerife e contou o mesmo que Nathan, mas omitiu a parte sobre fumar maconha. Ele disse que permaneceu em seu trailer e foi dormir. David não se comunicava com ele e não fazia ideia de que Rowan havia desaparecido. No dia seguinte, o FBI se juntou à investigação e os moradores de Stella continuaram as buscas. Dezenas de oficiais de 3 municípios vizinhos, 50 especialistas, a patrulha rodoviária do estado do Missouri e agentes do FBI se uniram à operação. Enquanto os investigadores continuavam conversando com David, especialistas técnicos do FBI apreenderam seu carro, bem como o automóvel de sua mãe, que ele havia emprestado naquela noite. Simultaneamente, representantes do xerife do condado de Newton foram ao local de trabalho de Christopher e pediram que ele respondesse a perguntas adicionais. Ele concordou e foi por conta própria ao escritório do xerife. Christopher também concordou em fazer um teste de polígrafo e uma análise computadorizada de estresse vocal, CVSA, um método que estuda características vocais para determinar a veracidade do que foi dito. Ele insistiu que não sabia nada sobre o paradeiro de Rowan e ofereceu sua ajuda nas buscas. No mesmo dia, o chefe de polícia de Wheaton, Clinton Clark, realizava uma patrulha padrão. O chefe Clark conhecia Christopher há 17 anos. Christopher confiava nele e frequentemente procurava sua ajuda, inclusive quando sua mãe faleceu. Christopher o parou e informou sobre o desaparecimento de Rowan, mencionando que estava participando das buscas. O chefe Clark observou que Christopher estava se comportando de forma incomum e parecia agitado. Após esse encontro, Clark informou ao FBI sobre a conversa com Christopher a respeito do desaparecimento de Rowan. Ele estava certo de que Christopher estava escondendo algo. Clark ofereceu sua ajuda completa, e o FBI pediu que ele continuasse se comunicando com Christopher. Por sua vez, Christopher declarou ao FBI que, em sua opinião, David estava envolvido no desaparecimento de Rowan e se ofereceu para usar um dispositivo de escuta para ajudar na investigação. Ele até sugeriu possíveis locais para procurar. O desaparecimento de Rowan abalou profundamente a pequena comunidade de Stella, causando medo e confusão. A professora Tammy Marshall lembrou do último dia em que viu Rowan, o dia de seu desaparecimento. Notando que o cabelo precisava ser penteado, elas passaram 30 minutos antes das aulas, arrumando seu penteado e fazendo um rabo de cavalo arrumado. Mais tarde, Tammy procurou por Rowan para verificar se seu penteado estava em ordem. Ela estava sozinha e simplesmente pulando por aí.
Parecia tão feliz, como se tudo em sua vida estivesse perfeito. David, Christopher e Nathan eram considerados pessoas de interesse para a investigação, pois foram os últimos a vê-la. Os investigadores caracterizavam Christopher como cooperativo, preocupado e educado. Mais tarde, naquela noite, ele visitou Colin para saber sobre o andamento das buscas e oferecer ajuda. David e Christopher eram amigos de longa data. Naquele ano, Christopher até morou com a família deles no porão da casa por alguns meses. Ele ajudava Rowan com as tarefas de casa, e ela o chamava de tio Chris. Christopher era pai de 3 crianças com menos de 10 anos, que viviam com a mãe no Arkansas. No outono de 2007, ele se mudou para a fazenda da família, onde morava em um trailer na propriedade. Até o dia 6 de novembro, quando já haviam se passado 3 dias desde o comunicado sobre o desaparecimento de Rowan, a investigação se concentrou em David Spears. Ele foi interrogado várias vezes e sua casa foi submetida a uma inspeção minuciosa. Naquela noite, Christopher compareceu pessoalmente ao escritório do chefe Clark para relatar sua conversa com agentes do FBI, para os quais ele sugeriu possíveis locais de busca. O chefe Clark notou que Christopher parecia incomumente perturbado e evitava o contato visual direto, um comportamento totalmente atípico para ele. Isso deixou o chefe em alerta, e ele entrou em contato com os federais, relatando o comportamento estranho de Christopher. Os agentes do FBI supuseram que, se Christopher realmente estivesse envolvido e sentisse necessidade de confessar, provavelmente se abriria com o chefe Clark. Eles sugeriram que o chefe participasse mais ativamente da investigação, o que ele concordou em fazer. No dia seguinte, 7 de novembro, Christopher chegou ao departamento do xerife do condado de Newton para se encontrar com o FBI. Ele concordou em fornecer uma amostra de DNA e permitiu que revistassem sua casa, bem como o cofre que estava guardado com David. Christopher contradisse o álibi que David havia fornecido para a noite do desaparecimento de Rowan. À medida que o interrogatório continuava, Christopher ficava cada vez mais nervoso e emocional, especialmente quando o assunto era sobre a pessoa desaparecida. Em determinado momento, ele declarou que encerraria a conversa se os agentes continuassem a insinuar seu envolvimento no desaparecimento. Com isso, a entrevista foi encerrada. Naquela mesma noite, ele foi até o chefe Clark, extremamente chateado com o interrogatório realizado. Ele disse que não seria mais franco e que talvez devesse contratar um advogado. O chefe Clark confirmou seu direito de fazê-lo, mas observou que Christopher deveria fazer tudo o possível para ajudar a encontrar Rowan e não seria de seu interesse interromper a colaboração com a investigação. Lembrando-se da importância de seguir os procedimentos, o chefe Clark leu para Christopher seus direitos conforme a regra de Miranda. Christopher assinou o formulário de renúncia desses direitos e continuou a conversa. O chefe explicou que sentia que algo estava pesando sobre Christopher e perguntou se ele sabia algo sobre o que aconteceu com Rowan. Inesperadamente, Christopher começou a chorar. Ele afirmou que jamais faria mal a ela e que a amava muito. Nesse momento, alguém entrou e interrompeu a conversa. Christopher levantou-se rapidamente e saiu. O chefe Clark informou novamente o FBI sobre o ocorrido, expressando a opinião de que Christopher estava se aproximando de um limite emocional e, provavelmente, logo procuraria um advogado. No dia seguinte, o chefe Clark contou em mais detalhes ao FBI sobre Christopher Collins, sua vida familiar e seu relacionamento com ele. Ele disse que, em sua opinião, Christopher sabia algo sobre o ocorrido, mas acreditava que primeiro eles precisavam encontrar Rowan. O FBI explicou que quando Rowan fosse encontrada, eles gostariam que fosse ele quem falasse com Christopher. E já no dia seguinte houve um avanço significativo que confirmou os piores temores de todos os envolvidos nas buscas. David e Christopher trabalhavam ambos para o legista do condado de Newton, Mark Bridges, em sua oficina mecânica. Chris era mecânico, e David entendia um pouco de reparos e trabalhava no departamento de vendas, contou Bridges. Ele era um faz-tudo, por assim dizer. Mark estava de plantão no dia em que foi relatado o desaparecimento, e disse que foi nesse momento que David entrou em contato com ele pela primeira vez. Acho que ele se lembrou que eu tinha sido xerife anteriormente e poderia ajudar, explicou ele. David constantemente dizia que possivelmente ela estaria com algum amigo.
Mark contou que passou o dia 8 de novembro com David, procurando por Rowan. O FBI instalou um dispositivo de escuta nele e também utilizou um avião que o seguia pelo ar. Ele levou David para fora e tentou descobrir onde ela estava. Ele pediu a David para imaginar a situação do ponto de vista de Christopher, se este estivesse envolvido no ocorrido. Eu disse: suspeito que Chris possa estar envolvido nisso, e se você fosse o Chris, o que você faria? Ele pensou por um minuto. Eu sugeri: vamos procurar, vamos olhar diferentes lugares. Nós saímos para procurar, e o primeiro lugar para onde ele me levou foi um buraco no chão. O que era esse buraco? Era a caverna Fox. Notei alguns itens que levantaram minhas suspeitas, disse Mark. Não tinha certeza do que era. David e eu discutimos isso na época. Eu definitivamente queria examinar a caverna e acho que subconscientemente David queria isso também. Ele não me levou à caverna por acaso. O FBI então entrou em contato com o departamento do xerife do condado de McDonnell e em 9 de novembro, por volta das 8 da manhã, os delegados Mike Hall e Jake Bowles saíram em busca. A uma profundidade de 20 pés abaixo do solo, eles descobriram uma pequena figura em uma saliência. Era uma criança em condição que não deixava dúvidas quanto ao triste desfecho. Eu não estava lá quando a encontraram, mas acho que ninguém teve dúvidas de que algo irreparável aconteceu, disse o xerife do condado de Newton, Chris Jennings. Quando os resultados do exame médico chegaram, eles confirmaram que Rowan havia sido maltratada. A causa do incidente foi asfixia. Ela apresentava sinais indicando o tempo passado em condições desfavoráveis, bem como pequenos arranhões e hematomas obtidos em outras circunstâncias. Também foram descobertos danos graves no rosto, provavelmente causados pela queda em uma dolina. Quando o chefe Clark ligou as notícias em 9 de novembro, ele ouviu que Rowan havia sido encontrada. Em seguida, informaram-lhe do escritório que Christopher tinha aparecido e queria falar com ele. O chefe Clark imediatamente contatou o FBI, que lhe disse para encontrar Christopher e informá-lo que haviam encontrado Rowan. Mas o chefe Clark não conseguia encontrá-lo. De repente, seu telefone tocou. Era exatamente quem ele estava procurando. Ele perguntou se a polícia o estava seguindo em uma minivan cinza, ao que o chefe Clark respondeu que não sabia nada sobre vigilância. Christopher explicou que se sentia ameaçado e nervoso, por isso estava dirigindo por toda a região tentando despistá-los. O chefe Clark sugeriu que ele fosse à delegacia, mas Christopher insistiu em um encontro pessoal. Quando se encontraram, ele concordou em ir com o chefe Clark em seu carro de patrulha até a delegacia. Bem, filho, acabou tudo. Encontramos Rowan esta manhã. Quando essas palavras foram pronunciadas, os olhos de Christopher reviraram e sua cabeça baixou. O chefe pensou que David havia feito algo, e Christopher sabia exatamente o que. Ele implorou para que contasse a verdade. Christopher olhou para ele com surpresa. Não querendo falar na frente de estranhos na delegacia, Christopher sugeriu outro local para a conversa. Eles se dirigiram à Ponte Muncie, a apenas alguns quilômetros de Wheaton. O chefe Clark prudentemente informou aos colegas para onde estavam indo. Ao chegar à ponte, Christopher estendeu as mãos esperando por algemas. Disseram-lhe que isso não era necessário, ao que ele respondeu: depois do que vou contar, você vai mudar de ideia. Sentado na encosta perto da ponte, Christopher repetiu a história que vinha contando durante toda a semana anterior, até o momento em que Nathan e David saíram de seu trailer. Sim, eles realmente usaram estradas secundárias para evitar serem detidos por dirigir embriagados. Ele confessou que sabia. Se apressasse, poderia chegar à casa de Rowan e levá-la de lá antes que Nathan e David retornassem. Escolhendo a rodovia como a rota mais rápida, logo chegou à casa certa. Ao entrar, primeiro foi ao banheiro e depois dirigiu-se ao quarto de Rowan. Ele levantou Rowan do chão e, enquanto ela dormia, carregou-a até sua caminhonete. Ela ainda estava dormindo quando chegaram ao trailer dele. Ele a levou para dentro sem pronunciar uma palavra, para que ela não reconhecesse sua voz. Depois do que fez com ela, Christopher decidiu levar Rowan para casa, segurando suas mãos e fazendo-a andar de costas para ele, para que não pudesse vê-lo. Mas ela olhou por cima do ombro e viu seu rosto.
Ela o reconheceu. O homem que antes a ajudava com as lições de casa. O homem que ela chamava de tio Chris. Ele entrou em pânico e, notando uma corda na picape próxima à casa, usou-a para tirar de Rowan Ford a chance de contar sobre o ocorrido. Compreendendo a gravidade da situação, ele a colocou na carroceria de sua caminhonete. Inicialmente planejava deixá-la na ponte Muncie, mas mudou de ideia, temendo que fosse descoberta rapidamente. Ele dirigiu, pensando em um lugar adequado, e acabou escolhendo a caverna Fox. Ele a deixou em uma depressão cárstica e tentou camuflar a entrada com galhos, mas a abertura era grande demais. Então foi para casa. Ao retornar, descobriu marcas em suas roupas e no colchão. Pegou a calça do pijama dela, a roupa íntima e a corda junto com suas próprias roupas e queimou tudo no fogão a lenha para destruir as evidências. O colchão ele enrolou e colocou em um barril. Pensei, vai ser uma tremenda fogueira. Alguém vai ver este incêndio, disse ele. Em seguida, ele levou o barril para o galpão e ateou fogo nele. A história era completamente chocante, e a percepção de quanto sofrimento Rowan teve que suportar tornava uma situação já sombria ainda mais difícil de compreender. O chefe Clark foi com Christopher de volta à delegacia para que outros agentes da lei pudessem ouvir seu depoimento. Seus direitos foram lidos novamente, e ele repetiu sua história para os delegados do condado de Barry e do condado de Newton, que estavam lá junto com o FBI. Ele também deu consentimento para a busca em sua propriedade. Em seguida, foi levado ao departamento do xerife do condado de Barry, onde prestou depoimento novamente, desta vez gravado em vídeo. Ele acrescentou que chorou como uma criança o dia todo e lamenta o ocorrido. Os oficiais ficaram surpresos ao ouvir esta confissão, pois acreditavam que foi David quem prejudicou Rowan, e Christopher sabia disso. Sabendo o que agora sabiam, eles conversaram com David novamente e desta vez ele se envolveu, adicionando mais uma camada confusa. David disse que chegou, olhou no quarto de Rowan e descobriu que ela não estava lá. Disse Copeland. Ele disse que sabia que Chris a havia levado para a casa dele. Ele foi até lá e Chris estava agredindo ela. Ele também a agrediu. Então eles pensaram que teriam problemas. Então eles resolveram o problema e a jogaram no poço. Inicialmente ele afirmou que estava apenas dirigindo por aí. Agora sabemos que eles a transportaram do local do incidente. David disse em sua entrevista à polícia que Christopher lhe estendeu uma corda e ele causou dano irreparável a Rowan. Eles falaram com Christopher novamente e explicaram o que David disse, mas Christopher negou veementemente que David tenha participado em qualquer momento do crime ou de suas consequências. Duas pessoas confessando envolvimento, mas uma negando que a outra tivesse algo a ver com isso. Este caso complexo estava se tornando cada vez mais confuso. Baseado parcialmente nas palavras de Christopher, um depoimento juramentado apresentado pelo escritório do xerife do condado de Barry contra Christopher, o xerife do condado de Barry, Mick Epperly, enviado ao promotor, alegou que ambos a atacaram, mas não estava claro quem causou o dano irreparável. David Spears e Christopher Collins foram acusados de agredir uma menor, tratamento violento e crime de primeiro grau. Epperly disse que espera que os promotores acusem Christopher de sequestro, mas não David, já que ele era o guardião legal dela. Ambos foram mantidos sob custódia sem direito à fiança na prisão do condado de Barry. A mãe de Myrna Davis conversou mais tarde com seu filho enquanto ele estava na prisão, e ele disse novamente que participou do crime, afirmando que teve um lapso de memória, e suas lembranças do que aconteceu estavam apenas começando a voltar. Ele é meu único, disse Myrna com lágrimas nos olhos. Ele está todo atormentado. Ele realmente a amava. O irmão de Christopher, Greg, disse que não acredita. Não acredito que ele poderia fazer algo assim. Ele mesmo tem 3 filhos. Ambos compareceram ao tribunal em Cassville, no condado de Barry, estado de Missouri. Na segunda-feira, 2 homens foram detidos, 3 dias após Rowan Ford ter sido encontrada a aproximadamente 10 milhas de sua casa. Segundo os investigadores, ambos confessaram envolvimento no incidente, porém hoje no tribunal declararam-se inocentes. Durante a audiência, Spears e Collins estavam sob forte escolta,
algemados e acorrentados. A mãe de Rowan, Colleen Spears, também estava presente na sala do tribunal junto com vários familiares. Muitos residentes de Stella continuavam enlutados e esperando por justiça, embora não tenham comparecido à audiência judicial de hoje. Eu queria ir, mas meu coração não permitiu. Não consegui me forçar a olhar para aqueles dois, compartilhou um dos moradores locais. Em 27 de novembro, Colleen entrou com pedido de divórcio contra David. Bill Alsop, prefeito da vila, informou que ela estava demasiadamente perturbada para falar com jornalistas. Ela está em estado de choque, tentando se ocupar com algo. Agora, ela está na máquina de costura, preparando algo para a cerimônia de despedida de sua pequena. Na manhã antes da despedida, os colegas de classe de Rowan plantaram uma árvore rosa em sua memória e soltaram balões com mensagens. Também foi instalado um anjo, marcando o dia de seu nascimento e o dia em que foi encontrada. Mais de 300 pessoas se reuniram na igreja Gospel Lighthouse, onde cantaram o hino favorito de Rowan, The Old Rugged Cross. O pastor exortou os presentes a deixarem de lado o ódio e a raiva neste momento difícil. David Spears e Christopher Collins não se declararam culpados. Christopher foi enviado a um júri, o que significava haver fundamentos suficientes para a consideração do caso. Devido à ampla publicidade e atenção intensa da mídia, os advogados de David exigiram a transferência do processo do condado de Barry para o condado de Pulaski, o que foi concedido. Como estavam sendo julgados separadamente, o tribunal poderia ser alterado. Com tal complexidade do caso, passaram-se vários anos até o início do julgamento. Então surgiram notícias inesperadas. Após consultas com o escritório do procurador-geral e recebimento de novas evidências de um laboratório independente, as acusações contra David Spears sobre atos ilícitos e causar dano irreparável a Rowan foram retiradas. Um acordo de confissão de culpa foi alcançado com o promotor distrital de Barry, Johnny Cox, e David foi sentenciado a 4 anos por obstrução da justiça e 7 anos por criar ameaça ao bem-estar de uma criança. Ambas as sentenças foram as máximas para cada infração. O promotor observou que a decisão não foi fácil, mencionando que David falou sobre seu envolvimento no incidente logo após a prisão inicial. Este caso quase esgotou os recursos do meu escritório nos últimos 4 anos e 10 meses, enquanto seu caso estava sob consideração. Durante a investigação, foram examinadas provas, além da declaração de David Spears, que poderiam confirmar seu envolvimento no incidente com Rowan Ford. No entanto, durante esse período, nenhuma evidência adicional foi descoberta que indicasse a culpabilidade de David. De acordo com os investigadores, a análise e os testes das provas materiais não confirmaram o envolvimento de Spears e os resultados não correspondiam ao seu depoimento inicial. Entre essas provas estava um kit especial para a perícia médica que foi coletado durante o exame da vítima e posteriormente analisado pelo laboratório da Polícia Estadual, pelo laboratório do FBI e, em seguida, por um laboratório independente. Os resultados da pesquisa do laboratório independente correspondiam à versão de Christopher sobre os eventos daquela noite. Cox também observou inconsistências no depoimento de David sobre ele ter sido quem causou dano irreparável a Rowan. A ausência de provas físicas que poderiam ser usadas no tribunal causa sérias preocupações e incertezas quanto à declaração que David Spears deu às autoridades policiais, explicou ele. Christopher sempre negou que mais alguém estivesse envolvido no que aconteceu com Rowan e falou sobre isso tanto no primeiro quanto no último interrogatório. Em cada declaração feita às autoridades policiais, Christopher Collins admitiu que foi ele quem causou dano crítico a Rowan Ford, disse Cox. O promotor estava preocupado que teria que provar a veracidade do depoimento de Christopher sobre os eventos daquela noite, enquanto simultaneamente apresentava a versão de David e afirmava que esta também era verdadeira, embora elas se contradissessem. Outra preocupação era que isso poderia criar bases para a anulação da sentença de David, caso ele fosse considerado culpado de infrações mais graves, além de abrir caminho para a anulação do caso contra Christopher. Cox declarou que nenhum desses desfechos era aceitável para o Estado. Um ato como esse deve indignar a todos, disse ele. Fiquei indignado quando ouvi sobre isso pela primeira vez.
No entanto, como promotor, sirvo à justiça e devo agir de acordo com os requisitos da lei, com os fatos e com os princípios de justiça. O xerife Robert M. Evanson considerou que Cox tomou a decisão correta. Não havia provas físicas que pudessem sustentar uma condenação de David Spears, disse ele. Portanto, por mais difícil que fosse para o promotor, ele fez o que devia fazer. Ele acrescentou: Collins jurou que agiu sozinho. As evidências indicavam que ele era o executor. A confissão de Spears era semelhante, mas havia várias inconsistências com as provas, o que sugere que foi Collins quem fez isso. Mas ainda restaram perguntas sem respostas. Como disse Evanson, por que alguém confessaria um ato tão terrível? Esta é uma questão que o público pergunta, e não há uma boa explicação para isso. Concordo com a decisão do promotor. Realmente duvidei se ele alguma vez foi culpado. Eu sabia que o caso seria difícil. Ele poderia ser absolvido. Mais tarde, Christopher Collins apresentou uma petição para inadmissibilidade de provas, que visava excluir evidências de todas as suas declarações obtidas pelos investigadores durante a investigação, bem como provas apreendidas de sua propriedade, do trailer da caminhonete e de seus pertences pessoais. A objeção do juiz foi rejeitada. O processo judicial do caso de Christopher Collins durou uma semana. Durante as audiências, seus advogados enfatizaram que Christopher tinha múltiplos problemas psicológicos que o impediam de formar vínculos emocionais com as pessoas ao seu redor. Isso foi explicado pelo grave abandono parental e experiências traumáticas em famílias adotivas. Christopher era o mais novo de 6 filhos e todos eles entraram no sistema de adoção devido às atividades criminosas dos pais e seus vícios. Mais tarde, ele próprio se tornou pai. Mas problemas com álcool e substâncias proibidas levaram a sérias dificuldades em sua vida. Os advogados pediram aos jurados que deixassem de lado as fotos perturbadoras do local do incidente e as imagens médicas, além de não enfatizar a tenra idade de Rowan. Eles incentivaram o foco na lei e nos fatos que, na opinião deles, indicavam a ausência de intenção premeditada. Quando ele a levou para fora, suas roupas abaixo da cintura estavam no lugar, foi dito em um dos depoimentos. Quão dolorosas teriam sido essas lesões? Perguntou o promotor ao especialista. Extremamente dolorosas, foi a resposta. Entre as testemunhas no tribunal estava Colleen, mãe de Rowan. Quando você soube do ocorrido, que impacto isso teve em você? Perguntou o promotor. Isso destruiu completamente a mim e a meus outros filhos, ela respondeu. A irmã de Rowan contou que, ao ouvir a notícia do incidente, ela caiu no chão e toda a família mergulhou em profunda depressão. Finalmente, esse processo traumático chegou ao fim e em 20 de março os jurados apresentaram seu veredicto. Nós, os jurados, consideramos o réu Christopher Collins culpado de ato ilícito grave premeditado. Como este era um caso onde se considerava a possibilidade de pena capital, a fase de determinação da pena tornou-se decisiva. Nessa etapa, a acusação apresentou 6 declarações sobre o impacto do incidente nas vítimas. A equipe de Christopher apresentou 2 testemunhas que testemunharam sobre o possível envolvimento de David no incidente com Rowan. Um especialista em desenvolvimento humano também afirmou que Christopher sofreu forte negligência emocional nos primeiros 6 meses de vida, o que atrasou seu desenvolvimento. Segundo o especialista, Christopher tinha confusão na forma como estabelecia conexões com outras pessoas, o que levou ao diagnóstico de transtorno grave de apego desorganizado e transtornos explosivos intermitentes de personalidade. Após a conclusão da fase de determinação da pena, os jurados recomendaram a pena máxima. Isso foi seguido por uma série de recursos. Em 23 de julho de 2012, os advogados de Christopher apresentaram uma notificação de recurso da sentença à Suprema Corte do Missouri. Tais recursos são automaticamente previstos pela legislação do Missouri ao considerar casos com pena capital. Seu recurso foi rejeitado. Em 2014, Christopher novamente apelou da sentença e tentou conseguir sua redução para a prisão perpétua. Esta tentativa também foi rejeitada. Christopher apresentou uma petição de habeas corpus à Suprema Corte do Missouri.
A história de David Spears ganhou um novo desdobramento quando foi apresentado um recurso solicitando a apresentação de provas de que a acusação ocultou informações importantes. Um dos principais testemunhas foi o chefe de polícia de Wheaton, Clinton Clark, que tinha antecedentes criminais durante seu serviço no Vietnã. A acusação alegou que revelar o passado de Clark não teria influenciado de forma alguma a decisão final do tribunal. Enquanto os recursos estavam em andamento, David Spears já havia passado mais de 7 anos sob custódia e foi libertado em 2015. Curiosamente, logo após sua liberação, antes mesmo do término do período probatório, ele foi contratado pelo marido de sua advogada e começou a trabalhar no Departamento de Defesa Pública do estado do Missouri. Ele trabalhou lá por 1 ano e 8 meses até completar seu período probatório. O Departamento de Defesa Pública havia representado anteriormente tanto Christopher quanto David. Os advogados de Christopher alegaram que o trabalho de David nessa instituição criou um conflito de interesses e impediu que seu cliente se declarasse culpado de acusações menos graves. Em suas declarações, eles apontaram para um potencial conflito. Devido à lealdade dividida, ou ao receio da reação do Sr. Collins ao conflito, a defesa não alertou o tribunal nem informou o próprio Collins. Por causa dessa omissão, o Sr. Collins não estava ciente do problema até a conclusão dos procedimentos pós-julgamento. Para Christopher, foi apresentado um pedido de clemência. Nele, afirmava-se que ele sofria de uma anomalia cerebral que levou a déficits de consciência, julgamento e capacidade de deliberação. Também foi observado que na infância ele foi submetido a tratamento inadequado. O resultado foi uma pessoa traumatizada sem noção de como se tornar um adulto pleno, dizia a petição. O pedido também alegava que David Spears admitiu seu envolvimento e, na transcrição de seu depoimento à polícia, afirmou que ele relatou como Christopher lhe deu uma corda e ele causou dano irreparável a Rowan. O Supremo Tribunal do Missouri marcou a data de execução da sentença para o homem acusado de atacar uma jovem de 9 anos no sudoeste do estado. Em 2012, o júri considerou Christopher Collins culpado pelo sequestro da jovem de Stella, Missouri, em 2007. Segundo os investigadores, Collins deixou a vítima em uma dolina no condado de McDonald. Hoje, o Supremo Tribunal marcou a execução para 3 de dezembro. O destino de Christopher Collins foi selado quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou seu recurso, e o governador Mike Parson negou o pedido de clemência. Parson, ex-xerife, já supervisionou 12 execuções anteriormente e nunca concedeu clemência. A execução de Christopher foi agendada para 3 de dezembro de 2024 através da administração do sedativo pentobarbital. Vários participantes da investigação, incluindo o xerife do condado de Newton, Chris Jennings, expressaram a opinião de que a execução esperada estava demorando muito. Eu esperava que isso acontecesse enquanto eu ainda estivesse em serviço. Solicitei estar presente. Senti que era o correto para Rowan. Nunca haverá justiça completa para ela, disse ele. Eu gostaria de ver mais ações por parte da acusação, mas foi assim que aconteceu. Esperamos muito tempo por isso, e estou feliz por finalmente ter visto uma data marcada. No dia 3 de dezembro de 2024, chegou o dia da execução da sentença de Christopher. Às 17 horas e 54 minutos, as testemunhas foram posicionadas em seus lugares. Entre elas estavam 4 membros de sua equipe jurídica, 4 representantes da mídia, 8 testemunhas do Estado e 2 representantes da família Rowan. Às 18 horas, o Procurador-Geral do Estado do Missouri, Andrew Bailey, informou ao Departamento de Instituições Correcionais que não havia impedimentos legais para a execução da sentença. 9 minutos depois foi anunciado que Christopher Collins, de 49 anos, havia partido desta vida. Christopher deixou uma declaração escrita que deveria ser lida após a execução da sentença. Certo ou errado, aceito esta situação como ela é. A todos a quem causei dor nesta vida, peço perdão. Espero que possam encontrar paz e seguir em frente. Independentemente do lado em que você esteja nesta situação, você está em minhas orações e espero vê-lo no céu um dia. Após a execução da sentença de Christopher Collins, o xerife Jennings disse que, em sua opinião, o sistema falhou com Rowan.
Infelizmente, houve muitas ligações para a linha direta sobre a situação dela, mas lamentavelmente, ninguém contactou as autoridades policiais. Acho que teríamos tirado ela daquela situação se soubéssemos dela. Isso dá algum senso de conclusão. Ver que o caso chegou ao fim. Há alguma justiça, é apenas parcial, mas aceitarei o que posso conseguir. Este é um daqueles casos que você nunca esquecerá. Mick Epley diz que este caso causou choque por todo o sudoeste do Missouri. É simplesmente terrível quando alguém tira a vida de outra pessoa e deixa em uma caverna como se fosse lixo. Isso é horrível. Você sente que a justiça foi feita? Acho que sim, foi feita. Ela não merecia nada disso. Isso dará alguma satisfação à família que, possivelmente, ele recebeu o que merecia. Para muitos que estiveram envolvidos neste caso, ele permanecerá com eles para sempre. O xerife Jennings disse que foi um acontecimento terrível e, em 44 anos de trabalho, ele investigou muitos casos graves, mas foi este que teve o maior impacto sobre ele. Eu tenho o ID escolar de Rowan. Tenho carregado no meu bolso desde que tudo isso aconteceu. Continuarei carregando isso no meu bolso. Ele contava, explicando como a história dela mudou a abordagem para investigações de casos relacionados ao bem-estar infantil. Trabalhamos com inúmeros casos de tratamento inadequado com crianças e casos de negligência parental no condado de Newton. Sempre colocamos a segurança da criança em primeiro lugar. Não gostamos de tirar crianças das famílias, mas se há a menor dúvida, nós o fazemos. Sempre nos lembramos deste caso. Aqui, as consequências do que aconteceu com Rowan ainda eram profundamente sentidas na comunidade. Um dos professores dela, Todd Holt, que prestou depoimento no tribunal por muito tempo, não conseguiu se forçar a desarrumar a carteira dela depois que ela se foi. Ela era aquela estudante com quem todo professor sonha. Ela vinha para aquela escola e tudo para ela era sobre o trabalho. Tudo era sobre o que Rowan pretendia fazer para ter sucesso na vida. O melhor amigo de Rowan era um menino chamado Tyler. A mãe de Tyler lembrava como eles passavam tempo juntos, e o caráter tímido de Rowan ajudava a acalmar seu filho energético. Isso é o mais próximo de como seria se eu tivesse perdido meu próprio filho. Por muito tempo, meu filho não conseguia dormir sozinho. Ele ainda fala sobre ela. Para a irmã mais velha dela, as memórias e o amor por Rowan permanecem vivos. Tenho tanto orgulho da jovem que ela estava se tornando. Uma parte de mim se foi junto com minha irmã. Vou traduzir o texto para português brasileiro, mantendo a estrutura e adaptando-o para falantes nativos. Em Woodland Park, estado do Colorado, vivia Kelsey Barrett, uma mulher de 29 anos. Amigos a descreviam como uma garota do interior na alma. Desde tenra idade, ela adorava dirigir tratores e colher feno. Ela era fascinada por viagens, natureza e aventuras, e seu trabalho como piloto e instrutora de voo ajudava a saciar essa sede por descobertas e novos lugares. Foi exatamente em um site de relacionamentos em 2016 que ela conheceu Patrick Frazee, um cowboy de 32 anos do Colorado. Ele morava em um rancho de 35 acres de sua mãe Sheila, onde treinava cães pastores e criava cavalos e burros. Não surpreende que Kelsey tenha sentido uma atração imediata por ele. Eles instantaneamente encontraram uma conexão. Logo ficaram noivos, e em outubro de 2017, Kelsey deu à luz a filha deles, Kaylee. A mãe de Kelsey, Cheryl, contava que sua filha, sendo uma pessoa modesta, não queria uma celebração extravagante. Ela sonhava com uma pequena cerimônia, apenas eles e Deus. Os meses se passaram, mas para a tristeza de Kelsey, nada mudava ou avançava. Eles ainda viviam distantes um do outro. Kaylee morava com a mãe, e Kelsey visitava o rancho de Patrick nos seus dias de folga. Ele queria que ela se mudasse para lá, mas como ele vivia com a mãe e Kelsey desejava morar apenas com ele e a filha, os planos de mudança ficaram estagnados. Amigos relatavam que com o tempo a situação se complicou, e os sonhos de Kelsey sobre o futuro da família rapidamente se desvaneciam. Ela compartilhava com os amigos suas preocupações sobre uma possível comunicação de Patrick com uma ex-namorada, embora não tivesse certeza disso.
era apenas uma das razões para seu mau humor. Criar uma criança já é uma tarefa difícil por si só, e considerando que Patrick se recusava a visitá-la e sua vida não mudava absolutamente nada, ela confessou aos amigos que estava tendo dificuldades para lidar com tudo. Parecia que ele simplesmente se afastou, mas ela não pretendia desistir. O final de 2018 estava se aproximando, e a temporada festiva estava em pleno andamento. Kelsey deixou os problemas de lado para aproveitar o tempo com Kaylee, de 1 ano de idade, e sua mãe, Cheryl. Enquanto todos se preparavam para o Natal, Cheryl tinha outras preocupações. Ela estava cada vez mais inquieta, pois não tinha notícias da filha desde o dia de Ação de Graças. Sim, Kelsey estava ocupada com o trabalho e com a pequena, mas algo parecia errado. Cheryl decidiu compartilhar suas apreensões com a polícia local e pediu que verificassem o bem-estar da filha. Quando a polícia chegou à casa de Kelsey, notaram seu carro estacionado do lado de fora. No balcão da cozinha havia pratos sujos e restos de comida, além da maioria de seus pertences. Todas as suas roupas e bolsas pareciam intocadas, mas o telefone e a carteira não foram encontrados. Os policiais observaram a ausência de sinais de incidente, mas um registro de pessoa desaparecida foi feito e as informações sobre Kelsey começaram a se espalhar. Cheryl disse que pela última vez falou com a filha na manhã do dia de Ação de Graças, 22 de novembro. Kelsey estava assando pãezinhos de canela e planejava ir às compras para o jantar festivo. Vou traduzir o texto para o português brasileiro, seguindo todas as instruções fornecidas. Ela estava comunicativa e, a julgar pela voz, estava de bom humor. Para Cheryl, que conversava com ela todos os dias, não havia nada de incomum nessa ligação. Pouco depois do meio-dia, Kelsey e sua filha Kaylee foram até o supermercado Safeway local para comprar mantimentos. Parece que Patrick iria se juntar a elas para o jantar, já que ela enviou uma mensagem para ele. Comprei batata doce caso você queira uma torta de batata doce. Kelsey Barrett, de 29 anos, não entra em contato desde o dia de Ação de Graças. A instrutora de voo e mãe de uma filha de 1 ano foi vista pela última vez no supermercado Safeway, em Woodland Park, estado do Colorado, perto de sua casa. Se ela estiver por aí em algum lugar e não quiser que entrem em contato com ela, que apenas nos informe que está bem e comunicaremos isso à família dela. No domingo, no estado de Washington, onde vive parte de seus parentes, seu cunhado organizou um encontro de apoio. Se alguém a vir em qualquer lugar, por favor, diga alguma coisa. Foi criada uma página no Facebook para procurar a mãe, com atualizações sobre o caso dela. Naturalmente, a polícia também queria falar com seu noivo. Para surpresa deles, ele informou que Kelsey, na verdade, tinha terminado o relacionamento com ele apenas um dia antes do dia de Ação de Graças. Ele disse que eles não eram mais compatíveis, mas planejavam trabalhar para que a criação de Kaylee fosse 50-50. Então, onde está Kaylee agora? Perguntaram. Bem, Kaylee está comigo. Um dia depois que Kelsey terminou tudo no dia de Ação de Graças, eles se encontraram brevemente em um beco para que ela entregasse a filha a ele. Patrick contou à polícia que, ao mesmo tempo, devolveu a ela alguns pertences de Kaylee. Depois, ele levou Kaylee para seu rancho para o jantar de Ação de Graças, onde ela ficou, mas Kelsey não apareceu. Ele disse que se comunicou um pouco com ela nos dias seguintes e, em uma conversa, perguntou: "Você está acordada?" Ela respondeu: "Desculpe, não ouvi o telefone. Vou tomar um banho. Ligo para vocês quando sair." Mais tarde, após uma conversa telefônica, Patrick escreveu para ela: "Se isso é realmente o que você quer, vou respeitar seus desejos e dar a você espaço." Mas por que um fim tão repentino para o relacionamento? Os investigadores se perguntaram. Ela acabara de comprar ingredientes para o jantar, estava assando e conversando com a mãe sobre vestidos de noiva. Ele disse que Kelsey lutava contra a depressão e a chamou de instável, insinuando que ela poderia ter pensamentos de fazer mal a si mesma. Ele disse a eles que ela poderia até estar em um centro de reabilitação, sugerindo algum tipo de vício. Seus amigos e familiares ficaram chocados. Isso não poderia ser verdade. Ela nunca deixaria sua filha por tanto tempo, e eles nunca ouviram nada sobre depressão ou dependências.
Cheryl disse que Kelsey estava tentando melhorar o relacionamento e, na verdade, foi Patrick quem disse a ela que não queria mais lidar com os problemas. Na verdade, quanto mais a polícia investigava, mais percebia que não havia evidências de que eles haviam terminado ou mesmo dado um tempo. A situação ficou ainda mais estranha quando o chefe dela disse que ela havia escrito para ele que Patrick iria à festa corporativa deles. Ele descreveu a empolgação dela com muitos pontos de exclamação e emojis. Para ela era claramente muito importante que ele fosse comparecer. Mas logo depois disso, ele recebeu uma mensagem inesperada dela dizendo que estava tirando uma semana de folga sem explicar o motivo. Mais preocupante ainda era o fato de que o telefone dela mostrava sinais em Idaho, a 800 milhas de sua casa. Permitam-me apresentar-me. Sou Miles DeYoung, chefe de polícia da cidade de Woodland Park. Quero descrever brevemente a cronologia dos eventos e falar sobre a situação atual. Kelsey está registrada como desaparecida desde domingo, 2 de dezembro, aproximadamente 12 horas e 37 minutos da tarde, quando sua mãe Cheryl apresentou a denúncia. Os policiais entraram em contato com o local de trabalho de Kelsey no Centro de Aviação DOS, em Pueblo, Colorado, onde foram informados que em 25 de novembro receberam uma mensagem do telefone de Kelsey dizendo que ela não iria trabalhar na semana seguinte. Cheryl entrou em contato com o noivo de Kelsey, Patrick Frazee, e ele retornou a ligação dizendo que não tinha notícias de Kelsey desde 25 de novembro, quando ela lhe enviou uma mensagem. A informação é confirmada. O telefone de Kelsey foi localizado na área de Gooding, estado de Idaho, em 25 de novembro por volta das 5 horas e 13 minutos da tarde. Realizamos uma busca na casa de Kelsey e também examinamos seus 2 automóveis. No momento, estamos tratando o desaparecimento de Kelsey como um caso de pessoa desaparecida. Não identificamos ninguém como suspeito e pedimos à comunidade que forneça qualquer informação que possa nos ajudar a encontrá-la. Agora a mãe de Kelsey, Cheryl, gostaria de dizer algumas palavras. Quero contar um pouco sobre Kelsey para vocês. Ela não é do tipo que simplesmente some. Isso é absolutamente contra seu caráter. Kelsey ama a Deus, ela ama sua família e amigos, e ela ama seu trabalho. Ela é confiável, atenciosa e honesta. Criamos uma página no Facebook Mãe Desaparecida Kelsey Barrett para divulgar informações sobre seu desaparecimento e pedimos a todos que compartilhem. Por favor, não usem esta página para especulações, interrogatórios ou críticas aos administradores. Todos nós estamos nos esforçando para espalhar esta informação o mais amplamente possível. Estamos fazendo o possível para responder às perguntas, mas é para isso que existe a polícia e o centro de imprensa. Nosso único objetivo é fazer com que todos saibam sobre Kelsey. Como já disse, ela não é do tipo que desaparece sem motivo, e alguém sabe onde ela está. Kelsey, só queremos que você volte para casa. Avise se puder, não vamos parar de procurar. Chefe, entendo que Patrick foi convidado hoje. Por que ele não está aqui? Essa pergunta vocês deveriam fazer a ele. Ele está cooperando com a investigação? Sim, até o momento sim. Há algum indício de que ela possa ter voado para algum lugar? Ótima pergunta. Sim, ela é instrutora de voo em Pueblo. Todos os aviões estão contabilizados. No momento, não há nenhuma indicação de que ela possa ter pego um avião e voado para algum lugar. E onde está a criança? A criança está com o pai, Patrick. É necessária ajuda adicional neste caso? No momento, este é um caso de pessoa desaparecida. Não tenho motivos para considerá-lo de outra forma. Cheryl e o irmão de Kelsey, Clint, sentiram que algo estava errado e decidiram iniciar sua própria investigação, começando pela casa dela. Eles conheciam bem sua residência e podiam facilmente notar coisas fora do lugar, às quais a polícia talvez não prestasse atenção. Assim que entraram, ficaram impressionados com o calor. No apartamento fazia um calor insuportável. Todo o aquecimento estava ligado na potência máxima. Os pães de canela que ela havia assado pela manhã no dia de ação de graças ainda estavam no balcão, e louça suja estava espalhada por toda parte. O único detalhe estranho era que a geladeira parecia ter sido limpa recentemente. Até mesmo marcas de guardanapo eram visíveis nela. Eles notaram que o tapete do banheiro havia desaparecido
e o irmão observou manchas suspeitas no vaso sanitário. Cheryl ligou novamente para os investigadores e desta vez eles chegaram com luminol e um cão especialmente treinado. Foram descobertos diversos vestígios que a análise de DNA confirmou como pertencentes a Kelsey. O investigador principal mais tarde recordou: "Só depois de conversar com Cheryl Barrett e Clint Barrett comecei a entender. Isso era completamente fora do caráter de Kelsey. Ela jamais teria simplesmente partido. Kelsey era uma mãe orgulhosa, uma mulher trabalhadora, determinada e atenciosa. Ela nunca havia desaparecido antes. Ela sempre mantinha contato com a mãe. Não havia sinais de arrombamento na porta. Não havia evidências de luta. Neste momento comecei a entender. Esta mulher não poderia ter saído por vontade própria", acrescentou o investigador. O FBI imediatamente se envolveu no caso. Nos dias seguintes, foram realizadas coletivas de imprensa e eventos de apoio, e uma recompensa de $25 mil foi oferecida por informações. Agora, considerando os vestígios encontrados, a completa ausência de contatos com qualquer pessoa e o fato de que ela deixou sua filha, os investigadores chegaram à preocupante conclusão de um desfecho desfavorável para Kelsey. No quarto dia de buscas, a polícia informou que estavam próximos de um avanço na investigação e havia uma pessoa que eles observavam atentamente: Patrick. Ele não compareceu a nenhuma coletiva de imprensa ou reunião de apoio e nunca telefonou para saber sobre o progresso. Além disso, a gravação da câmera de um vizinho de Kelsey contava uma história bem diferente daquela relatada por Patrick. Nas imagens, pode-se ver Patrick entrando na casa de Kelsey junto com ela e Kaylee no dia de seu desaparecimento. Ele havia afirmado que encontrou com ela em um beco, onde ela lhe entregou Kaylee. E algumas horas depois ele estava novamente na casa dela, mas desta vez sozinho. No entanto, devido às características da gravação, não estava claro se ele estava entrando ou saindo. Os dados do telefone de Kelsey também revelaram algo interessante. Agora os investigadores podiam confirmar que ambos os telefones, o dela e o de Patrick, estavam juntos durante vários dias após ela ter sido vista pela última vez, e o último sinal de seu telefone veio do estado de Idaho. Dali também foram enviadas mensagens de seu telefone para Patrick, para o chefe de Kelsey e até mesmo para Cheryl. Em 14 de dezembro, o FBI cumpriu um mandado de busca em sua propriedade e começou uma escavação em grande escala no terreno. Dados adicionais do telefone de Patrick foram solicitados, enquanto os investigadores tentavam descobrir qual poderia ser a conexão com Idaho. Um número em particular chamava a atenção deles. Ele conectava tudo. Pertencia a uma enfermeira de Idaho chamada Crystal Lee Kenny. Quando ela foi contatada, negou conhecer Patrick e depois contou uma história vaga sobre como viajou até ele, possivelmente para comprar cavalos. Quanto mais eles estudavam os detalhes, mais claro ficava que entre Crystal e Patrick existia um relacionamento complicado, que durou com interrupções por mais de 10 anos. Ela havia se divorciado recentemente, e foi justamente nesse momento que o vínculo entre eles realmente floresceu. O ex-marido de Crystal compartilhou prontamente essa informação com os investigadores. As mensagens enviadas do telefone de Kelsey do Idaho, evidentemente foram escritas por Crystal. Elas foram registradas por torres de celular próximas à casa dela, e o próprio telefone de Kelsey aparentemente foi desativado. Mas seria um relacionamento secreto o suficiente para estabelecer o motivo do desejo de se livrar de Kelsey? A polícia não estava certa, e eles ainda não tinham provas que confirmassem a gravidade da situação. Os resultados das buscas, incluindo a terra revolvida em frente à casa, não trouxeram respostas. Os investigadores não encontraram Kelsey durante essa busca, embora tenham expressado o desejo de falar com Fraser pessoalmente. Os investigadores retornaram à casa de Kelsey Barrett, a mãe desaparecida de Woodland Park desde o dia de Ação de Graças. Policiais e agentes do Departamento de Investigações do Colorado foram vistos entrando e saindo desta casa à noite. Mas se os investigadores estão próximos de um avanço neste caso, eles não estão comentando sobre isso. Boa noite, Kristen e Kyle. Sim, a polícia emitiu um comunicado à imprensa afirmando que Kelsey ainda está registrada como desaparecida, e ninguém foi detido em relação ao seu desaparecimento. A única nova atividade aqui
foi o aparecimento de investigadores entrando e saindo da casa de Kelsey. Eles saíram com pacotes marrons, mas não disseram o que levaram. A equipe de resposta a evidências também foi vista deixando a delegacia mais cedo esta noite. A polícia de Woodland Park, no comunicado à imprensa de hoje, novamente afirmou que estão seguindo novas informações que chegam diariamente e estão fazendo progressos. Mas o que exatamente isso significa não está claro. Hoje completam-se 28 dias desde o desaparecimento de Kelsey. Ela foi vista pela última vez fazendo compras no supermercado Safeway, junto com sua filha de 1 ano, não muito longe de onde estamos agora. Os investigadores relatam que seu noivo, Patrick Frazier, contou a eles que viu Kelsey mais tarde naquele mesmo dia, quando foi buscar a filha deles. Os investigadores, na verdade, vasculharam suas propriedades anteriormente, mais precisamente na semana passada, e concluíram essa busca no fim de semana sem quaisquer descobertas. Kyle, Kristen, definitivamente parece que algo está mudando, algo está acontecendo com essa atividade. Em seguida, manifestou-se uma amiga de Crystal. Ela sabia que o casal estava sob vigilância em conexão com o caso de Kelsey, e Crystal compartilhou com ela algo perturbador sobre o qual ela agora sentia necessidade de falar. Patrick disse a Crystal: "Preciso que você cuide da mãe do meu filho." Uma frase que tanto Crystal quanto sua amiga interpretaram como um pedido para eliminar Kelsey. Patrick contava a Crystal que Kelsey maltratava a criança e havia se viciado em substâncias proibidas, e ele queria salvar sua filha e obter a custódia total. Mas precisava que Crystal fizesse isso por ele. Além disso, ele tinha sérios problemas financeiros. Ele acabara de entrar em inadimplência em um empréstimo de $72 mil, e desde julho não pagava a Kelsey os $700 mensais de pensão alimentícia acordados. Seu nome estava indicado como beneficiário de um grande pagamento de seguro em uma apólice recentemente contratada por Kelsey. Esta circunstância, junto com o desejo de obter a custódia total da criança em um caso amoroso contínuo, fornecia mais um motivo para se livrar de Kelsey em sua vida. A polícia voltou a Crystal e apresentou todos esses fatos a ela. E finalmente a verdade começou a se revelar. Ela admitiu que, de fato, tinha um relacionamento intermitente com Patrick por muitos anos, e que Patrick havia pedido a ela para eliminar Kelsey, primeiro colocando algo em seu café e entregando-o à casa disfarçada de desconhecida, e depois causando-lhe sérios danos. Mas quando esses planos não se concretizaram, ele, decepcionado, decidiu realizar pessoalmente esse terrível esquema. Crystal, percebendo toda a gravidade da situação, concordou em mostrar aos investigadores a casa de Kelsey, contar-lhes tudo do início ao fim e testemunhar contra Patrick. Mas com uma condição: ela se declararia culpada de uma acusação muito menos grave de manipulação de provas, pela qual a pena máxima era de apenas 3 anos. A promotoria hesitou, mas acabou concordando, chamando isso de pacto com o diabo. Mas eles precisavam da verdade. Crystal os guiou pela casa de Kelsey. Agora são 11h15. Estamos dentro do apartamento de Kelsey com Crystal. Seu advogado está conosco. O que você viu quando entrou? Quando entrei pela primeira vez, encontrei marcas vermelhas por todo o chão. Eu as vi na parede. Eu as vi no teto. Entendo corretamente que você disse ter limpado alguns aparelhos? Havia marcas na frente da máquina de lavar louça. Havia marcas na frente do fogão. Na forma de pão de canela havia marcas no papel alumínio em cima. Havia marcas na cafeteira. Lá estava. Na verdade, tive que subir ali. Havia marcas de respingos bem alto. Como você subiu ali? Eu simplesmente subi aqui. Quando você fala sobre respingos lá, pode apontar para esses lugares? Tudo bem, Laura. Deixe-me tirar uma foto. Vamos. Coloque. Então, com esta vassoura, pode indicar a área onde você viu marcas na parede? Apenas segure assim para que possamos tirar uma foto. Ok. Em algum outro lugar? Tudo estava... Os respingos estavam aqui embaixo, por toda parte. Tive que limpar debaixo disso. Depois tudo estava aqui embaixo. Havia simplesmente marcas de sapatos por toda a escada. Fui até o sofá. Limpei o sofá. Havia marcas atrás do sofá, na parede. Havia um suporte. Algum tipo de suporte bem ali ao lado do sofá,
e um abajur e uma cesta estavam sobre ele. Trabalhei daquele lado por todo o perímetro, depois em cima, e então no banheiro e na cozinha, e tranquei a porta. Graças às confissões dela e aos registros de telefones celulares, a polícia agora tinha uma linha do tempo, e o caso contra Patrick tornou-se substancial. No dia 22 de novembro de 2018, no mesmo dia em que Kelsey foi vista pela última vez, houve muitos contatos entre os telefones de Patrick e Kelsey, começando aproximadamente a 1h da manhã. Kelsey enviou uma mensagem para Patrick às 9h37 da manhã, e então eles conversaram por telefone durante alguns minutos. Ela contou a ele sobre o jantar festivo de ação de graças que estava preparando antes de ir ao mercado Safeway por volta de 12h20. Às 12h31, Patrick ligou para Kelsey, e eles falaram por apenas 30 segundos. Patrick alegou que, como o relacionamento deles havia terminado, eles se encontraram em um beco para transferir a guarda de Kaylee, e essa foi a última vez que ele a viu. Mas como agora se descobriu, não foi a última vez. Ambos os celulares estavam conectados à mesma torre entre 1h da tarde e 4h30 do mesmo dia. Às 13h24, Patrick podia ser visto entrando pela porta da frente da casa de Kelsey junto com ela. Uma vez dentro, segundo o depoimento de Crystal, ele vendou os olhos de Kelsey e pediu que ela cheirasse velas aromáticas, sugerindo que adivinhasse o aroma. Então ele pegou um taco de beisebol e, segundo suas palavras, começou a balançá-lo. Ele a tratou de maneira extremamente cruel, fazendo com que perdesse alguns dentes no processo. Neste momento, a filha dela estava brincando em outro cômodo. As últimas palavras de Kelsey, segundo Patrick, foram: "Por favor, pare." Depois disso, ele foi ao Walmart com Kaylee e abasteceu o carro. Mais tarde, foi visto retornando à casa dela por volta das 3h30. Uma vez dentro, Patrick ligou para sua mãe Sheila e para Crystal. Crystal contou aos investigadores que ele ligou pedindo que ela viesse ao Colorado, porque ela precisava limpar a desordem. Ela entendeu que era um código, significando que algo irreparável havia acontecido com Kelsey, e ela precisava arrumar a casa. Ele também pediu que ela tentasse encontrar os dentes perdidos de Kelsey enquanto estivesse lá. Ela empacotou alvejante, luvas e itens semelhantes e partiu em uma viagem noturna de 13 horas do Idaho ao Colorado. Após a ligação, ele colocou Kelsey em um container que foi capturado pela câmera de vigilância na traseira de sua caminhonete. No total, ele foi filmado entrando e saindo da casa dela 11 vezes naquele dia. Tanto o telefone dele quanto o de Kelsey estavam conectados às mesmas torres quando ele dirigiu até um local chamado Rancho Nash para esconder temporariamente as evidências. Depois, ele saiu para jantar no dia de ação de graças com Kaylee e sua família. Quando Crystal chegou à casa, ela limpou o local por várias horas. Ela afirmou que deixou alguns vestígios deliberadamente, declarando que queria que ele fosse capturado e que a verdade viesse à tona em algum momento. Na entrevista, você nos disse que deixou manchas. Pode mostrar onde você as deixou? Você deixou outros vestígios em algum lugar que não limpou? Você tocou em algo ou manipulou algo enquanto estava aqui? Sim. Coloquei detergente na máquina de lavar e toalhas lá dentro. Me encarregaram de tentar lavar tudo, mas não fiz isso. Você disse: toalha? Poderia haver alguns panos que coloquei na máquina de lavar, mas eram apenas toalhas do cesto de roupa suja. Vou traduzir o texto para o português brasileiro conforme solicitado, adaptando para falantes nativos e mantendo todas as regras indicadas. Elas não tinham nada consigo pelo que eu sabia. Lembra de que cor elas estavam? Vermelhas. Certo. E você lembra de onde pegou o produto de limpeza? Acho que estava ao lado da máquina de lavar. Entendo. Mais alguma coisa que você lembre ou queira contar sobre esta área aqui na sua casa? Não me recordo agora, mas se eu lembrar de algo, eu... Certo. Estamos desligando a gravação e saindo. Agora são 11h30, 24 de novembro. Aproximadamente às 5 da tarde, depois de organizar tudo, Crystal e Patrick foram para o Rancho Nash para buscar um container com pertences pessoais de Kelsey. Eles trouxeram o container do Rancho Nash de volta para a casa de Patrick.
Neste momento, Patrick fez 19 ligações telefônicas e enviou várias mensagens de texto de ambos os telefones, fingindo ser Kelsey. Eles colocaram o container e os itens utilizados no incidente em um grande tanque metálico. Eles derramaram 5 galões de gasolina por cima e observaram enquanto tudo queimava. Crystal também jogou no fogo a Bíblia de Kelsey e alguns brinquedos de Kaylee. Ela contou que quando estavam queimando o container, a mãe de Patrick, Sheila, estava na varanda também observando. No entanto, mais tarde, Sheila invocou a quinta emenda sobre este assunto. Em seguida, Crystal pegou a arma e o telefone de Kelsey e foi para Idaho para continuar criando uma história falsa por meio de mensagens. Patrick disse a ela para levar a arma de Kelsey porque queria criar a ilusão de que Kelsey poderia ter a intenção de se machucar. Em algum momento, Crystal desativou o telefone de Kelsey e Patrick foi até uma loja da Verizon para descobrir se era possível recuperar informações de um telefone que não funcionava. Mais tarde, ela mostrou aos investigadores a área do rancho. O container era de plástico preto, aproximadamente desta altura e desta largura. E quanto ao recipiente, banheira se preferir, onde este container foi colocado pode descrevê-lo novamente? Era um bebedouro de alumínio para gado, redondo, sem fundo. Estacionei bem ali. Saí do carro. Conversei com ele. Conversamos provavelmente por 1 hora, 1 hora e meia. Ele precisava cuidar das tarefas do rancho. Ele foi buscar sua filhinha. Eu carreguei a filhinha dele no colo enquanto ele terminava seus afazeres. Ele me entregou o telefone de Kelsey e me deu instruções sobre o que fazer com o telefone. Era aqui que ficava o tanque de alumínio. E foi aqui que aconteceu a queima. Onde está agora? Se puder, mostre de onde Patrick pegou o tanque. Não sei de onde ele pegou o tanque. Eu estava no pé da colina. O tanque estava aqui na propriedade dele. Você estava presente quando ele acendeu o fogo? Sim, eu estava lá. Certo. Ontem você disse que também recolhia lenha e a colocava na fogueira. Sim, eu fiz isso. Você foi a algum outro lugar? Ou viu Patrick indo a algum outro lugar? E quanto ao acelerador de combustão? Você sabe o que era, obviamente. Era gasolina, e ele também adicionou óleo de motor. Você também mencionou que, em determinado momento, a mãe de Patrick saiu e ficou na varanda, olhando em direção à casa. Pode dizer onde viu a mãe dele? Eu a vi parada entre as 2 árvores. A história de Kelsey desenrolou-se de maneira completamente inesperada. Agora vamos desligar a câmera. São 9 horas da manhã, dizia a reportagem. A melhor amiga de Crystal, em quem ela havia confiado, mais tarde confessou que lamentava não ter compartilhado as informações antes que algo irreparável acontecesse com Kelsey. Ela acreditava que Crystal estava assustada e tinha razões muito fortes para suas ações ou inações. Em 21 de dezembro, menos de um mês após o registro do desaparecimento de Kelsey, Patrick Frazee foi detido e acusado de crime de 1º grau, incitação ao crime e mais 6 acusações. Em todas as acusações, ele declarou sua inocência. Vamos começar hoje com novas informações que obtivemos sobre o caso Kelsey Barrett, anunciavam os apresentadores do noticiário. Obrigado por se juntar a nós. Eu sou Kagan Racha. E eu sou Aristia Brady. Documentos judiciais mostravam que o casal deveria comparecer perante o juiz juntos nos próximos dias. Eis como se desenvolveram as buscas por Kelsey Barrett. Ela foi vista pela última vez no Dia de Ação de Graças nesta gravação de vigilância que vocês estão vendo aqui. É do supermercado Safeway em Woodland Park. Na semana passada, investigadores revistaram a casa do seu noivo. E nesta semana, eles revistaram várias vezes a casa dela. E notícia urgente. Esta manhã, seu noivo, Patrick Frazee, foi detido e acusado de crime grave. Patrick Frazee estava sob custódia sem direito à fiança, então provavelmente ele permanecerá lá por muito tempo. Enquanto isso, literalmente nas últimas 2 horas, tornou-se conhecido que Frazee deveria ter uma audiência temporária de custódia na próxima semana com a mãe de sua filha de 1 ano. Note que esta é a mesma mãe que agora o acusam de prejudicar. Os investigadores descobriram uma série de itens que nos levam a suspeitar que o incidente ocorreu na residência de Kelsey, declarou o chefe de polícia de Woodland Park,
Miles D. Young. Ele não especificou quais eram exatamente essas evidências, mas os investigadores estavam na casa de Kelsey tanto na sexta-feira de manhã quanto na quinta-feira à noite, ao mesmo tempo em que o mandado de prisão de Frazee estava sendo elaborado. Foi uma investigação metódica e demorada, abrangendo vários estados. Os investigadores trabalharam praticamente 24 horas por dia para encontrar Kelsey. Entre esses investigadores, havia quase 30 agentes do FBI que participaram ativamente deste caso no Colorado e em vários outros estados. Frazee apareceu pela primeira vez no tribunal na sexta-feira à tarde em uma tela de vídeo na sala do tribunal. Não havia ninguém da família de Kelsey lá, mas estava presente uma mulher que mais tarde foi para a casa da família Frazee. Sim, muito emocional agora. No site kdvr.com é possível ver uma análise jurídica da incitação ao crime e outro caso famoso relacionado a esta acusação. Também permanecem muitas questões, por exemplo, onde está Kelsey e onde está seu telefone. Crystal Lee Kenny declarou-se culpada de obstruir a justiça e tornou-se testemunha-chave da acusação. A enfermeira ofereceu sua própria confissão, que ela fez hoje. A misteriosa mulher no centro da investigação do caso Kelsey Barrett fez um acordo com os promotores hoje. Crystal Lee Kenny declarou-se culpada de ajudar o noivo de Barrett, Patrick Frazee, a se livrar das evidências. Segundo várias fontes, existia um relacionamento romântico entre Kenny e Frazee. A família da moça afirma que o único motivo pelo qual ela o ajudava eram as supostas ameaças por parte dele. Nas filmagens, vê-se que ele está algemado e Kenny foi liberada hoje, embora no futuro ela possa enfrentar prisão. Como parte do acordo de confissão, ela concordou em testemunhar contra Patrick Frazee em seu julgamento. O investigador-chefe confessou que em 37 anos de serviço nunca havia se deparado com um caso de desaparecimento como este. Embora estivesse feliz por obter algumas respostas de Crystal, agora ele entendia que os familiares de Kelsey não conseguiriam realizar uma cerimônia de despedida digna. Ele teve que se preparar seriamente para essa conversa. Na minha imaginação, eu esperava que encontrássemos, e quando ela contou o que aconteceu, pensei: como vou comunicar isso a Cheryl? Como dizer à mãe e ao pai que sua filha foi tratada? Assim, é difícil dar más notícias aos pais, mas contar algo assim, eu simplesmente não conseguia. Sheila, a mãe dele, também foi detida por um breve período, mas não foi presa. O tribunal realizou uma audiência de emergência sobre a custódia para determinar o que aconteceria com a pequena Kay. Os pais de Patrick lutaram pela custódia, mas o juiz determinou que Kay deveria permanecer com Cheryl. Se o relato de Crystal correspondia à realidade, e considerando que a mãe de Patrick testemunhou como ele se livrava dos vestígios, foi bom que a custódia não tenha sido transferida para ela. Para alguns amigos de Kelsey, não foi surpresa que Patrick estivesse por trás do ocorrido. Vanessa, ex-namorada de Patrick, contou que viu esse lado do caráter dele durante o relacionamento. Me atraía sua mente afiada, e ele tinha excelente capacidade de ler as pessoas. Mas seu comportamento rapidamente se tornou emocionalmente opressor e controlador. O relacionamento instável deles terminou em 2014, quando Vanessa encontrou a definição de psicopata na internet. Descrevia perfeitamente ele e correspondia a todas as suas ações. Após isso, ela decidiu terminar definitivamente o relacionamento. Vanessa acreditava que Crystal estava sob a influência dele, exatamente como ela própria esteve um dia. Ele é uma pessoa muito complexa e muito inteligente. Como já disse, ele sabe ler bem as pessoas e sabia quais botões apertar. O julgamento de Patrick Frazee, morador do Colorado acusado pelo desaparecimento de sua noiva, começou em outubro de 2019, quase um ano depois que Kelsey foi vista pela última vez. Durante o processo judicial, câmeras e reportagens ao vivo foram proibidas e a segurança foi reforçada. Os jurados ouviram depoimentos de testemunha-chave, incluindo Crystal e o companheiro de cela de Patrick. Patrick passava bilhetes em papel higiênico para seu companheiro de cela, pedindo que ele ajudasse a eliminar pessoas em liberdade que sabiam sobre o ocorrido. Crystal era uma delas, e sua melhor amiga e Cheryl eram as outras duas. Em um dos bilhetes dizia:
Todos eles devem desaparecer discretamente até 11h22. Depois do julgamento, eu gostaria muito de ver Crystal na cabeça. Sem vídeo, sem arma, sem vestígios, sem provas. Os jurados precisaram de pouco mais de 2 horas e meia para considerar Patrick Furze culpado de todas as acusações relacionadas à sua noiva, a jovem mãe Kelsey Barth. Algumas horas depois, os jurados, o que não é surpreendente, deram um veredito unânime de culpado. Patrick Furze foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional pelo crime de primeiro grau. O juiz proferiu a sentença. 3 penas consecutivas de no máximo 48 anos cada por 3 casos de incitação ao crime, mais 12 anos máximos por interferência no curso da investigação, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. No total, ele recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e mais 156 anos. Patrick Furze passará o resto de seus dias em uma instituição correcional. Suas ações foram impiedosas, sem sentido, sem motivo e explicação, declarou o juiz. Após o incidente, você a tratou de maneira indigna de um ser humano. Seus crimes merecem a punição máxima disponível. A família de Kelsey concordou em não exigir a pena capital para ele. Cheryl disse: acreditamos em um Salvador que perdoa e esperamos que Patrick aproveite esta oportunidade para se arrepender e buscar seu perdão. Respeitamos a vida e deixamos o destino de Patrick nas mãos de Deus. Não cabe a nós tirá-la. O promotor distrital elogiou a família de Kelsey, com quem se aproximou durante o processo judicial. Ele os descreveu como o sal da terra, pessoas maravilhosas. Crystal Lee Kenney também foi sentenciada a apenas 3 anos de prisão. Crystal Lee compareceu perante o juiz, seus entes queridos e até membros da família da vítima, e entre lágrimas pediu desculpas. Ela disse que agiu por medo. Seu advogado e amigos afirmaram que no fundo ela é uma boa pessoa, mas membros da família da vítima também estavam presentes no tribunal. Os parentes de Kelsey Barrett pediram ao juiz a pena máxima e ele determinou 3 anos de prisão e 1 ano de liberdade condicional. O promotor distrital Dan May comparou seu acordo de confissão a um pacto com o diabo. Ele disse que valeu a pena para colocar Furze atrás das grades, mas considera que Crystal se safou facilmente demais. May afirma que mesmo com esta sentença, Crystal Lee não cumprirá o período completo na prisão. Ele observou que este é um assunto que o preocupa. May planeja recorrer ao órgão legislativo este ano e lutar contra quaisquer tentativas de dar aos acusados mais tempo para liberdade condicional. Nosso órgão legislativo não dá mais sentenças verdadeiras. Uma pena de 3 anos não significa 3 anos. No dia em que ela entra na instituição correcional, eles já marcam como 1 ano e meio para ela, porque imediatamente lhe acreditam liberdade condicional de 50%. O que você ouve na sala do tribunal deve corresponder à sentença que a pessoa recebe em seu caso. Fizemos um acordo com uma pessoa desagradável, e não há dúvida disso. Não me orgulho disso, mas não há dúvida de que Kelsey não teria certeza de justiça hoje sem a celebração deste acordo. Não o escolhemos. Como já disse antes, foi o acusado quem o escolheu. Foi ele quem decidiu envolver todas essas testemunhas neste caso. A família de Kelsey reconheceu que sem a cooperação de Crystal, uma condenação seria difícil, se não impossível, mas eles acreditavam juntos. Muitas pessoas achavam que ela merecia uma punição muito mais severa. A única coisa que ela não fez foi agitar um taco, diziam. O investigador principal acrescentou: Crystal cometeu atos terríveis. E por mais horríveis que tenham sido as ações de Patrick, Crystal também fez coisas imperdoáveis. É difícil para mim entender por que ela tomou tal decisão. Em parte porque nunca estive em uma situação de conflito doméstico. Respeito a complexidade de tais relacionamentos. Ela é uma mulher inteligente, uma boa mãe. A decisão que ela tomou e suas razões, francamente, dificilmente algum de nós entenderá algum dia. Mas sem Crystal não teríamos avançado tanto na investigação, confessou ele. No entanto, outro detetive não estava tão certo. Ainda me divido entre compaixão e choque por suas ações. Como já foi dito, nunca estive em uma situação familiar semelhante e não posso falar sobre o que acontece na cabeça de uma pessoa.
É simplesmente difícil de entender. 11 horas se passam nisso e você não liga para a polícia? Não compreendo. A sentença de Crystal acabou sendo revisada para 18 meses e ela foi libertada antes do prazo em 2021. Patrick Swayze entrou com um recurso, mas em 2023 foi rejeitado. Vestígios de Kelsey nunca foram encontrados. Os eventos daquele dia de ação de graças definitivamente deixaram uma mancha escura sobre a pequena cidade. Uma mancha que todos os moradores se esforçaram para apagar como podiam. Voluntários, construtores e outros empresários locais se uniram para doar suas habilidades e materiais para a restauração da casa afetada de Kelsey, para que pudesse ser revendida. Esta é nossa maneira de mostrar que Woodland Park não é sobre Patrick Swayze, mas sobre pessoas boas, disse um dos vizinhos. O pensamento de que a filha de Kelsey crescerá sem conhecer a mãe quebra o coração. E para quê? O que levou Patrick a cometer este ato sem sentido ainda é desconhecido. Segundo o tio de Kelsey, toda a família deles adora abraços, mas os abraços de Kelsey eram especiais. E isso é algo de que todos sempre sentirão falta. Um dos detetives confessou: há perguntas para as quais nunca obteremos respostas. Não penduro fotos das vítimas no meu escritório, mas acho que todos lembramos daqueles que não pudemos ajudar. Em casos como este, Kelsey será uma daquelas de quem me lembrarei por muito tempo. Não consigo entender por que Patrick fez isso. Não entendo o que leva uma pessoa a ser tão cruel com a mãe de seu filho. Simplesmente não entendo. Outro oficial e o promotor distrital acrescentaram: infelizmente, nunca conhecemos Kelsey na vida real. Gostaríamos de conhecê-la em outras circunstâncias. Para uma mulher, participar da indústria da aviação ou da esfera militar é uma tarefa difícil. É um mundo complexo no qual não é fácil entrar, mas ela não teve dificuldades. Ela era tão respeitada, admirada, valorizada. Os comentários de seus colegas, até mesmo como os estudantes falavam dela, mostraram que pessoa maravilhosa ela era e o quanto era dedicada não apenas à sua filha, mas também ao seu país. Nossos sentimentos não significam nada. Espero que, se a alma de Kelsey puder sentir isso, ela saiba que as pessoas se importavam. Todos nós, participantes da investigação, pessoas do FBI, do CBI, do escritório do promotor distrital, todos nos importávamos com ela. Ela foi e continua sendo importante. Ela sempre será importante. Obrigado a todos que sintonizaram em nosso canal. Se você quiser apoiar nosso canal e nos ajudar a continuar criando conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever. Isso nos ajuda muito e agradecemos muito seu apoio.